Olá, querida amiga, querido amigo, mais uma vez estamos juntos para continuarmos aqui a nossa meditação diária na Palavra de Deus, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Agradeço mais uma vez a sua companhia comigo, te agradeço quando você me ajuda a pregar o Evangelho. Quando eu gravo aqui, você pegando esse vídeo e passando adiante, nós dois iremos alcançar pessoas. Então, muito obrigado por essa interação, tá bom? E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscreva no canal, caso ainda não fez isso. Vocês não morrerão. Veja as palavras claras e inequívocas da serpente a Eva no capítulo 3, versículo 4 de Gênesis. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Essa mentira, certo que não morrereis, que o homem nunca morre, que ele simplesmente passa de um estado de consciência para outro, quando o ser humano fecha seus olhos pela última vez, quando ele morre, a matéria somente morre, mas que a alma fica vivendo em um estado diferente do que vivia anteriormente, que o corpo é prisão da alma, quando o corpo morre, a alma se liberta. Essa mentira tem ecoado de milênios e milênios, de séculos em séculos, de cultura a cultura, e tem se tornado a base de religiões e filosofias antigas. Por exemplo, lá no Egito, aquelas pirâmides é uma das realidades de se acreditar em uma situação como essa, ou em uma filosofia como essa. A ciência que foi desenvolvida para mumificar os grandes faraós, aquelas pirâmides, aquelas câmaras mortuárias, quando eles levavam para dentro lá o corpo mumificado de faraó e colocava ali ao seu redor as riquezas, os tesouros, para que quando ele voltasse à vida, ele pudesse ser ou continuar ainda sendo rico. Tudo isso tem como base essa declaração. Isso tornou também base das filosofias gregas, que influencia até hoje o pensamento ocidental, do qual eu e você fazemos parte. Por exemplo, na República de Platão, Sócrates pergunta assim para Glauco: ainda não percebeste que nossa alma é imortal e que nunca pode perecer? Essa é uma declaração, uma das declarações, tem muito mais. Em Fédon, por exemplo, de Platão, Sócrates argumentou de maneira semelhante, dizendo que a alma é imortal e imperecível e nossas almas realmente existirão no Hades, ele diz isso. O pensamento de Platão, de Sócrates, da filosofia grega, influenciam até hoje a nossa cultura, e o que é mais triste, influencia até mesmo o cristianismo pós-apostólico. Ou seja, todas as igrejas, quase todas, nem todas, né? A grande maioria das igrejas acabaram sucumbindo diante desse pensamento criado lá no Éden, por aquele outro ser que não foi Deus. Deus disse: certamente morrereis. Satanás diz: não morrereis, não morrerão. E essa teoria, essa filosofia tem infelizmente sucumbido, tem alcançado milhares e milhares de pessoas, né? Colocando-se acima da palavra de Deus, que diz: certamente morrereis. Vamos ver alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender esse assunto. Em Salmo 115, versículo 17, diz assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Esse texto é muito revelador. Se aqueles que acreditam em Deus, ao morrer, vão direto para o céu, como querem nos fazer acreditar alguns cristãos, então por que lá no céu eles não louvam, como diz esse texto? Os mortos não louvam ao Senhor, e nem os que descem à região do silêncio. Ou seja, qual que é a realidade deles? Silêncio. Mas não é só isso. Veja o Salmo 146 e o versículo 4. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, e nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. As palavras perecem todos os seus desígnios, são todos os seus pensamentos, todos os seus planos. Aí acabou, claro. Morreu, não tem mais parte alguma do que se faz
debaixo desse sol. É essa expressão usada lá em Eclesiastes capítulo 9. Em Mateus capítulo 10, o versículo 28, o Senhor Jesus diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Perceba que Jesus nunca pregou imortalidade da alma. Pelo contrário, ele diz claramente que a alma pode ser morta, pode perecer. E ele diz claramente aqui nessas palavras. Tem vários outros textos. Quer ver? A Bíblia diz assim: a alma do pai é minha, do filho também é minha. Ezequiel. A alma que pecar, esta morrerá. Olha que interessante. A alma que pecar, esta morrerá. O Senhor Jesus diz assim, lá no capítulo 5, versículo 28 e 29 de João: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Peraí, todos que se acham nos túmulos não estão no céu? Não, estão nos túmulos. Capítulo 12, versículo 1 de Daniel. Estou citando o texto aqui, mas você pode conferir na sua Bíblia. 12, versículo 2 de Daniel. Está dizendo: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o horror eterno. Eu estou usando aqui as minhas palavras, mas vamos ler esse texto? Deixa eu ler para você, para usar as próprias palavras do texto. Daniel 12, e o versículo 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Está aí, está aí. Dorme aonde? No pó da terra. Nós temos outras evidências, muitas outras evidências que nos ajudam a acreditar que a teoria satânica de que as pessoas não morrem, mas passam de um estado de consciência para outro, ela não é bíblica, não veio de Deus, não é da Bíblia, ela nasceu no coração de Satanás, repetida ali para Adão e Eva, e ela foi repetida ao longo da história da humanidade. Infelizmente, muitos acreditaram nela. Há uma fundação nos Estados Unidos, fundação científica, até mesmo a ciência acabou sucumbindo diante disso, que acredita que pode desenvolver uma tecnologia que pode fazer com que os seres humanos vivos se comuniquem com aqueles que morreram. Porque eles acreditam que esses que morreram estão vivendo de outra forma, em outro lugar, e que eles podem ser contactados, que eles podem ser chamados a uma conversa, a um contato direto. Eles acreditam, até a ciência se envolveu nessa situação, né? Querido amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. A imortalidade da alma será uma questão decisiva nos eventos finais. Muitos hão de acreditar nessa teoria. Muitos hão que duvidarão da palavra de Deus para acreditar na filosofia grega, para acreditar na declaração do diabo. Alguns tomando alguns textos bíblicos que, tirando-os do seu contexto, entendendo-os de maneira errada, querem fazer com que a Bíblia pregue algo que nunca pregou. Algo que não, pelo contrário, que a Bíblia nunca pregou, que Deus não pregou, mas que o próprio diabo criou. Acreditar que a pessoa morre e vai para o céu, ou morre e vai para o inferno, ou morre e fica vagueando por aí, essa é uma teoria estranha à palavra de Deus. Não foi Deus que criou, acredite. Quem criou essa teoria foi aquele outro anjo, caído, mau, desvirtuando os planos de Deus, fazendo com que os seres humanos se percam no seu conhecimento e pensamento. Feliz é você, meu amigo e minha amiga. Feliz é todo aquele que estuda a palavra de Deus para não ser enganado. Jesus disse
surgirão falsos profetas e falsos cristos, que operarão grandes sinais, a ponto de, se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos. Porém, a palavra é clara, se possível, se. Esse se significa que não é possível enganar os escolhidos. E a razão é muito clara, os escolhidos conhecem bem a palavra de Deus. Os enganos de Satanás são colocados por terra, derrotados, plenamente derrotados por aqueles que conhecem bem a palavra de Deus. Satanás tentou enganar o próprio Cristo usando a palavra de Deus. Quando levou, lá na tentação, quando levou ao pináculo do templo e diz, está escrito, aos seus anjos dará ordem para que você não tropece em pedra alguma, então atira-te daqui abaixo. E Jesus, usando a palavra de Deus, porque conhecendo a palavra de Deus, disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, ô Satanás, você está usando um texto fora do contexto, então eu vou te dar o contexto aqui, ó. Não tentarás o Senhor teu Deus, ponto final. Você usa a palavra de Deus, mas comigo você não vai ter nenhuma chance, porque eu conheço bem a palavra de Deus. Os escolhidos, conhecendo a palavra de Deus, nunca serão enganados pela serpente, mas somente aqueles que conhecem. Então, parabéns, porque você colocou no coração a intenção de conhecer bem a palavra de Deus, para que quando chegar os momentos finais da história da humanidade, você esteja seguro diante de Deus. Que o Senhor Jesus lhe abençoe, meu amigo, nesse dia, que esse conhecimento te sustente, que ele traga segurança, força para resistir às tentações do diabo. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nos ajude, Senhor, a colocar no nosso coração o desejo de sempre estudar a Tua Palavra para que sejamos protegidos, salvaguardados pelo poder da Tua Palavra diante dos engodos e enganos de Satanás. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã, consequências do pecado. Vou esperar você aqui ansiosamente para continuarmos a nossa jornada de estudo. Aproveite bem o seu dia, viu?